Pai Todo-Poderoso. Pai amado, eis aí, Senhor, a tua filha. Pai, enquanto, Pai amado, ela ministra, Senhor, meu Deus amado, para a tua igreja, o Senhor ministra, Pai amado, no interior da tua filha. Pai amado, que não seja, Pai, palavras, ó Pai amado dela, mas que seja a tua palavra saindo do trono, Pai, para a tua igreja. Que seja mel ou seja fel, mas que seja, Pai amado, o alimento que a igreja precisa. E assim, meu Pai amado, seja para a tua filha nessa noite, em nome de Jesus, amém. Missionária Lohana, em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Gostaria de convidar a igreja que abrisse Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. É uma passagem bem conhecida, mas o Senhor foi confirmando também aquilo a qual Ele falou comigo, dessa palavra. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35, diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou-lhe que trouxessem. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Recupera a visão, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiam glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Os irmãos podem se assentar. Essa passagem, fala aqui do cego de Jericó. E acredito que muitas pessoas já leram, já se apegaram a essa palavra, já ouviram pregações. Mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, hoje parece que a pessoa só passou a ver. Mas antigamente a pessoa, quando ela era cega, ela ficava separada, tinha que ficar ali mendigando. Hoje em dia tem trabalho para quem é deficiente, para quem é cego. Tem vários meios para poder incluir a pessoa na sociedade. Mas naquele tempo, a pessoa, quando era cega, ela acabava de certa forma ficando excluída e não podia fazer certas coisas. Mas antes da gente já entrar aqui, a palavra começa dizendo que havia uma multidão. E no meio da multidão, tem pessoas às vezes que estão esperando o seu milagre. No meio da multidão, tem pessoas que estão ali dispostas a todo tempo estar ajudando ao outro. Mas no meio da multidão, também tem aqueles que estão preparados para, na primeira oportunidade, levantar e apontar. Levantar e julgar. E nesse primeiro ponto, eu fiquei impressionada porque eu lembro da mulher do fluxo de sangue, quando a gente vê que uma multidão está em volta de Jesus, pessoas ali em volta de Jesus até de repente queriam o seu milagre, mas o milagre não é liberado para aqueles que estavam ali, é para aqueles que tiveram uma atitude diferente. E quantas vezes a gente se encontra no meio da multidão, pedindo milagre, querendo milagre, fazendo a mesma coisa que todo mundo faz e nada acontece. E isso me pegou bastante porque a gente muitas das vezes se encontra. A gente vem, 7 quinta-feiras, vou vir 7 quinta-feiras, vou ajoelhar. Vou fazer todas as quinta-feiras até o meu milagre chegar. E a gente acaba fazendo aquilo que todo mundo faz. Mas no íntimo, às vezes a gente não faz algo diferente. A gente não decreta com fé no nosso coração e faz algo diferente. No meio da multidão eu falei que tem pessoas que estão dispostas a ajudar, mas também tem aqueles que estão dispostos a levantar e apontar. Tem aqueles que precisam ver para crer. Eu vou lá, mas enquanto eu não vejo nada, eu não acredito. E muitas das vezes no meio da multidão também a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Porque no meio da multidão a gente acaba sendo influenciável às vezes
A gente está no meio da multidão e vai ali, conforme a multidão está indo, eu vou indo. Mas às vezes o meu caminho era para a direita, e porque a multidão está indo para a esquerda, eu estou indo para a esquerda. E como é difícil nos dias de hoje a gente às vezes se encontrar no meio da multidão e ser diferente da multidão. Muitas das vezes é preciso a gente até andar no meio da multidão, é preciso a gente até caminhar no meio da multidão, mas é preciso eu e você sermos diferentes. E aqui eu fico imaginando quantas pessoas, né, na minha imaginação, naquele momento, umas esperando o milagre, outras ali querendo ver para crer, e quando uma pessoa que não estava no meio da multidão recebe, outras dentro de si falando assim, mas aquele está aqui, seguiu Jesus desde lá, ele não estava aqui em Jericó, já vinha caminhando com Jesus e não recebeu o milagre? Porque muitas das vezes a pessoa acha que seguir Jesus é só a gente ganhar. A gente espera ganhar, a gente pede tantas coisas, mas se Deus desse tudo aquilo a qual a gente pediu, tudo aquilo a qual a gente tanto pede, e muitas das vezes a gente pede hoje, amanhã a gente nem quer mais aquilo, amanhã a gente já está pedindo outra coisa. E a gente mesmo não sabe o que a gente quer. E o Senhor, com o seu amor incondicional, né, Ele enxerga presente, passado e futuro. Ele vai lá e nos dá aquilo a qual realmente precisamos no momento certo. E o segundo ponto aqui é Jesus. Porque aquele cego, ele não olhou para a multidão. Ele não quis saber se quem estava ali queria receber, se quem estava ali queria apontar, se quem estava ali queria ajudar, se quem estava ali, ele não quis saber. Ele quis saber de Jesus. Quando ele escuta, ele pergunta, né, o que é isso? Eu fico imaginando nos dias de hoje, Jesus passando ali aquela multidão, aquele barulho, aquela monte de gente, e ele sem enxergar, ele perguntou, o que é isso? Querendo saber o que é. E aí ele foca em Jesus, que é o mestre, o abençoador, o dono do milagre. E será que a gente tem focado em Jesus ou focado na multidão? Porque se aquele cego, ele visse aquilo, ele não conseguia ver, né? Mas aquela situação, ele parasse e ficasse ali assuntando o que estava acontecendo, ele não receberia o milagre. Se ele ficasse ali preocupado, mas estão falando assim, está muito alto, mas está gritando, que falatório é esse, o que é isso? Ele não ia receber o milagre. Porque ele até se atentou para aquilo, mas ele quis saber o que era. E quando falaram que era Jesus de Nazaré, que estava passando, ele prontamente começou a aclamar. E muitas das vezes a gente entra aqui na primeira semana, no primeiro mês, às vezes até no primeiro ano, e a gente fica com foco no Mestre, com foco no Salvador. Mas depois, com o tempo, a gente se perde no meio da multidão. A gente começa a tirar o nosso foco, começa a se atentar aqui, se atentar ali, e começa a perder aquilo a qual o Senhor preparou. E quando a gente começa a reparar a multidão, a gente começa a levantar julgamento, a gente começa a levantar apontamentos, a gente começa a querer dizer que faria melhor se estivesse ali no lugar. Ela está pregando assim, eu não pregaria assim. Ela está cantando assim, eu faria mais afinado. Ela está orando desse jeito, eu oraria com mais fervor. Ele está ali quietinho, eu não ficaria quietinho. E a gente começa a querer julgar e querer se colocar às vezes no lugar do outro, quando na verdade é para a gente olhar para dentro de nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aleluia! E a gente gosta desse texto quando é ceia, que a gente gosta de olhar, né? E falar assim, não, é ceia, o negócio tem que estar certo. É ceia, eu vou pedir perdão, mas não é ceia, eu vou ficar de cara feia para missionária. Vou ficar de mal, corta aqui. Não vai. Mas quando é ceia, a gente quer usar a palavra do Senhor. Mas é todo dia e é todo tempo. Porque quando a gente examina a nós mesmos, quando a gente foca em Jesus, em seguir a nossa caminhada com Jesus, independente se A ou B tá, não tá, como tá, a nossa vida vai ser diferente. Porque quando a gente verdadeiramente se coloca no nosso lugar e começa a fazer aquilo a qual o Senhor nos chamou, se o Senhor nos chamou de repente a um momento ali de silêncio, vive um momento do silêncio. Mas se o Senhor chamou no momento para colocar a mão e fazer, vai fazer. E quando o foco da nossa vida é Jesus de Nazaré, é o Salvador, Jesus, filho de Davi,
alguma coisa na nossa vida acontece. E eu não estou falando de bens materiais, mas a gente consegue ver pelo semblante das pessoas, quando aquela pessoa vai tudo bem com Jesus e quando aquela pessoa não vai tudo bem. Porque quando a gente perde o foco, a nossa vida com Jesus começa a lhe balançar. E aí começam a vir provações, e aí a gente quer colocar a culpa em Satanás, que se levantou certo aquilo, quando na verdade a gente deu legalidade e abriu brechas para ele poder atuar e fazer a arruaça na nossa vida. E o outro ponto aqui foram os impedimentos, né, para aquele cego. Ele era cego, que já era um impedimento dele saber o que estava acontecendo. Tinha uma multidão e estavam também tentando calar o cego. E o primeiro impedimento, eu falei aqui, ele não conseguia olhar com os seus olhos, ele não conseguia notar que era Jesus. Ele estava sentado à beira do caminho, pedindo ali suas esmolas, quando ele escuta algo diferente acontecendo. E ele, por não enxergar, ele podia se conformar com aquela vida que ele levava e continuar pedindo a sua esmola. Imagina no dia de hoje, você está ali sentado, está arrependido, você não. Tem alguém ali sentado, né, pedindo ali a esmola, e de repente, num dia normal, passam 5, 10 pessoas por hora, e em determinado momento começa a vir uma multidão. E você ali com sua cegueira, perdendo a sua esmola, você podia simplesmente continuar, porque se havia uma multidão, maior esmola poderia também chegar à sua mão. Mas ele não, ele diferente, ele o que está acontecendo? O que é isso? E aí falam, Jesus está passando, o Nazareno, aquele que pode abençoar, o dono do milagre está passando. E ele não quis saber mais de esmola, ele não quis saber mais da sua condição, e ali ele começou a clamar a Jesus. E a multidão, imagino eu, fazendo aquele barulho, ele poderia de repente nem tentar. Mas será que clamando vai chamar a atenção? Imagino quantos não devem estar ali, né, falando, Jesus me cura, Jesus eu te amo, Jesus eu não sei mais o que, poderia estar falando várias coisas. E ele poderia de repente ficar, mas não, tinha uma multidão. Ele era cego, mas ele decidiu clamar. Ele determinou em seu coração que ele chamaria a atenção de Jesus. E quando ele começa a primeira vez, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqueles começam a falar para ele se calar. Ei, fica quieto. Ei, quem é você? Você é um mendigo? Você pedindo esmola? Ei, você que fica aí todo dia nessa mesma vida? Você que é excluído da sociedade? Você está chamando a atenção de Jesus? Isso não é para você. Mas ele continua clamando. E ele clama mais alto. E muitas das vezes a gente quer chamar Jesus, e aí vem um levante, vem de repente uma afronta, um apontamento, e aí a gente recua e paralisa no meio do caminho. Meu Deus! Aquilo que era para a gente poder dar continuidade e receber a nossa bênção, a gente paralisa por conta daquilo que se levantou. Mas com essa palavra a gente aprende que ele clama ainda mais alto. E aí ele chama a atenção de Jesus. Jesus para a caminhada. Jesus estava passando com a multidão, mas Jesus parou. Imagina aquela multidão toda ali pedindo tantas coisas, querendo tantas coisas, e Jesus para por conta de um que estava à beira do caminho, um que era cego, um que muitas pessoas não dão valor, um que estava clamando feito louco, mas Jesus para por conta dele. Aleluia! E Jesus não só para, Jesus manda que tragam ele até Jesus. Imagina que privilégio. Está todo mundo ali querendo tantas coisas e Jesus parar e falar, traz ele, traz ela aqui para mim. Imagina. Eu ia ficar toda boba. Que? Meu ego, olha lá em cima, Jesus. Porque você está ali, muitas pessoas te olham até com desprezo. Quantas vezes a gente, ser humano, não faz isso? A gente vê um cego, a gente vê um mendigo, a gente vê as pessoas que a sociedade discrimina e a gente acaba repetindo a mesma coisa. Mas Jesus, ele olha
diferente. Ele não olha como a gente vê. E aí foi falado aqui, né, que se o Senhor não tivesse, né, a misericórdia, o cuidado, a gente quer apontar o tempo todo, Jesus não, o tempo todo nos perdoa, tem a sua misericórdia, e ele teve a misericórdia com aquele cego. E aí vem, traz ele. E aquele cego, quando chega Jesus, ele tem um privilégio. E Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Se Jesus perguntasse hoje, nessa noite, meu filho, minha filha, o que você quer que eu te faça? Será que a gente teria certeza daquilo que a gente quer? Ou será que a gente começaria a pedir tantas e tantas coisas ao Senhor? E aquele cego, ele pediu somente que ele recuperasse a visão. Ele poderia pedir outras coisas, porque se ele recupera ali a visão, ele vive ali de esmola. Ele recuperando a visão, ele não pode mais viver da esmola. Ele vai ter que dar um jeito e de ir atrás do seu sustento. Ele poderia pedir ao Senhor tantas coisas, como se vestir, como comer, como se manter. Mas não, ele pediu a visão ao Senhor. Será que o que a gente tem pedido ao Senhor vai nos tirar da nossa zona de conforto? Ou será que a gente tem pedido ao Senhor somente aquilo que vai nos alimentar o nosso ego, alimentar as nossas vontades da carne? Porque poderia ser muito fácil para ele continuar ali pedindo esmola, porque ia continuar, ele não viveu, não estava vivendo, poderia continuar. Mas ele saiu da zona de conforto, algo na vida dele iria mudar quando ele pede isso. E Jesus, naquele mesmo momento, recupera a visão e fala, tua fé te salvou. E desde o início do culto está sendo falado sobre fé. E aí quando a gente chega aqui nesse momento, se a gente ir lá no início do capítulo 18, é a parábola da viúva persistente. Que ela vai lá todo o tempo, naquele juiz bate, até que aquele juiz julgue a causa dela. E o cego Bartimeu, ele foi persistente. Ele não olhou para os impedimentos, ele não ligou para aquilo que estavam tentando calar ele, mas ele persistiu com a sua fé em Jesus Cristo. Ele persistiu com a fé inabalável. Ele tinha esperança em Jesus. Ele tinha certeza que aquele que estava passando, creio eu que de repente já até tinha ouvido falar daquilo que Jesus tinha feito. Ele tinha certeza que se ele pedisse, o Senhor era capaz de fazer. E muitas das vezes a gente se encontra dentro da igreja. A gente até de repente recebeu alguns milagres, ou já vimos alguém receber, mas a gente quer limitar, às vezes, Deus. A porta de emprego Deus pode abrir, mas levantar o aleijado, aí eu já não sei. Curar o câncer, será? Será que isso tudo é verdade que a gente vê por aí? Eu creio que Deus pode fazer. A palavra do Senhor está dizendo que nada é impossível para Deus. Então eu creio verdadeiramente que o Senhor pode fazer. Só que muitas das vezes, eu já falei isso aqui, já até testemunhei, que quando a gente se encontra no momento do vento, no momento da tempestade, parece que a nossa fé some. A gente muitas das vezes tem a fé inabalável quando o vizinho está passando por alguma coisa. A gente tem a fé inabalável quando não dói na nossa carne. Mas quando aquilo dói em nós, é difícil permanecer com a fé inabalável. Quando aquilo dói na nossa carne, e ainda tem gente tentando se levantar e nos calar, é difícil permanecer com a fé inabalável. É difícil permanecer ali clamando ao Senhor verdadeiramente. Mas é preciso a gente assim nessa noite, como o cego Bartimeu. Jesus, ó Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E que a gente venha olhar para dentro de nós e ter certeza daquilo a qual nós precisamos diante do Senhor. Porque muitas das vezes, acho que foi falado também nessa noite, a gente sabe pedir, que é uma maravilha. Na hora da oração, o Senhor às vezes nem agradece pelo dia. Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu quero isso, Senhor, aquilo, Senhor, mais aquilo. E às vezes a gente não agradece ao Senhor pelo aquilo que Ele tem feito. Só de nós estarmos aqui com saúde, o Senhor também temos que agradecer ao Senhor, porque é um privilégio.
Quantas pessoas estão muitas das vezes no leito de um hospital, quantas das vezes estão com uma enfermidade que para o homem é incurável, quantas das vezes já estão com um decreto até de morte. E a gente tem o privilégio de estar aqui. E aí a gente começa a se perder por pouca coisa. Eu estou cansado. Eu olhei para a multidão, eu vou parar. Eu não quero mais isso. O Senhor falou que não para mim, também não sei mais se isso é para mim. E aí a gente começa a esquecer que não somos nada diante do Senhor. Mas é preciso a gente permanecer. E diz aqui no 42: e Jesus lhe disse: recupera a visão, a tua fé te salvou. E eu falei, se o Senhor Jesus descesse, aparecesse aqui e falasse assim: o que queres que eu te faça? Nos desenhos animados, né, tem o tal do gênio da lâmpada, que você raspa, né, lá, bate a mão lá, esfrega isso, esfrega a mão, você tem direito a 3 desejos. E aí, quando é criança, eu brincava, né? Se o gênio da lâmpada aparecer, eu vou pedir desejos infinitos, né, para não acabar. Porque a gente nunca está conformado com aquilo que a gente tem. A gente sempre quer mais e mais e mais. Mas se Jesus aparecesse aqui: o que queres que eu te faça? Será que a gente ia pedir alguma coisa que seria uma alegria passageira? Que amanhã ou daqui a algum tempo a gente não daria mais valor? Ou será que a gente pediria algo e a gente seria eternamente grato por Jesus? Porque muitas das vezes a gente recebe um milagre, mas a gente só é grato por um tempo. E aí aparece outro vento, aparece outra luta, a gente parece que tem amnésia e começa a falar: o Senhor não está me vendo, o Senhor não está comigo, o Senhor me abandonou. Mas a gente esquece de agradecer a todo dia aquilo qual o Senhor já fez por nós. O primeiro milagre foi Ele morrer lá na cruz do Calvário por mim e por você. A melhor coisa que Ele poderia fazer por mim e por você já foi feito. É nos dar o direito da salvação. Agora só basta eu e você permanecer para podermos ir morar no céu. E muitas das vezes a gente se pega, né? A gente teve uma temporada de aula na EBD disso aqui. Se pega a 20, 30, 40, 50 anos de vida aqui nessa terra e esquece que há uma eternidade por vir. Será que a gente quer passar essa eternidade no céu ou no inferno? Porque só há 2 caminhos. Se a gente não for para o céu, está no inferno. Não tem mais A nem B. Mas vou tentar... qual o nome? Pegar de novo, esqueci o nome. Tipo fazer recuperação. Vou tentar mais uma vez, repescagem. Vou entrar, não tem repescagem. Vou entrar lá na fila da repescagem, porque não foi dessa vez que eu subi. Não tem. Essa é a oportunidade e é agora. O que queres que eu te faça? Será que responderíamos dinheiro? Responderíamos desejos infinitos? Será que responderíamos não ficar com a porta de emprego fechada nunca mais? Será que responderíamos: Senhor, eu só quero a tua presença. Aleluia. Senhor, pode retirar tudo de mim, mas não retira a tua presença. O que será que responderíamos ao Senhor nessa noite? É para a gente refletir. E quando aquele cego ele recupera a visão, diz que e logo viu e começou a seguir, glorificando a Deus. Ele não simplesmente quis receber a bênção dele, ele quis continuar seguindo, começar a seguir a Jesus, porque ele estava parado no meio do caminho. Mas como ele recebe a bênção, recebe aquilo a qual ele pediu, ele teve o privilégio de Jesus chamar ele: ei, traz ele até aqui a mim. O que queres que eu te faça? Tanta gente ali seguindo Jesus há tanto tempo, e Jesus não perguntou para nenhum deles: o que queres que eu te faça? Perguntou para o cego que estava no meio do caminho: o que queres que eu te faça? E ele começa ali a seguir a Jesus e glorificar a Deus. E não somente ele, e todo o povo, vendo isto, dava
louvores a Deus. Há momentos que aquilo que recebemos de Deus é necessário que os outros vejam para poder glorificar o nome do Senhor. E muitas das vezes a gente recebe algumas bênçãos, recebe coisas do Senhor. A gente até agradece, é grato a Deus, mas a gente não vem aqui na frente testemunhar. E a gente às vezes acha que é tão supérfluo ou tão bobo aos nossos olhos aquilo que recebemos e não testemunhamos. Mas mal sabemos que o outro irmão que está do seu lado, está sentado aqui, está de repente até nas redes sociais, precisa ouvir o seu testemunho para renovar a sua fé, para glorificar ao nome do Senhor. Quantas das vezes a gente ouve testemunho e fala assim: nunca tinha pensado assim, nunca tinha tentado isso, eu vou tentar mais uma vez. Eu renovei a minha fé hoje em Jesus, porque o Senhor fez na vida do meu irmão. Quantas das vezes a gente, às vezes por vergonha, a gente não vem aqui, mas é preciso a gente vir e testemunhar para poder fortalecer a fé do outro, para que os outros também venham glorificar ao nome do Senhor. E para a gente poder fechar, eu queria pedir a Sara para se preparar aqui, amém? Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Aquele cego, ele clamou com fé verdadeiramente Jesus, e ele recebeu aquilo a qual ele pediu. E nesse momento pode ficar sentado, né? Se quiser ficar em pé, se quiser ficar de joelho, fique à vontade com o Senhor. Mas eu queria pedir, vai ser um instrumento, chama o pessoal. Eu queria pedir você nesse momento, só feche os seus olhos e fale com o Senhor aquilo que você faz, que você quer que Ele faça. O Senhor não falou para mim que vai dar hoje para ninguém aquilo que você pedir, mas a gente com fé vai falar ao Senhor aquilo que a gente quer que Ele faça. Senhor, fala com o Senhor: Senhor, estou precisando disso. Determina, saiba pedir ao Senhor. Aquele cego, ele foi direto, ele não deu meia volta, ele não ficou pensando mais em si e aquilo, não. Ele foi direto, porque o Senhor pode fazer. Então sejamos diretos nessa noite com o Senhor. Sejamos diretos: Senhor, eu preciso disso. E peça com fé inabalável, porque o Senhor pode fazer. E Lucas também diz que nada é impossível para Deus. Então peça com fé ao Senhor nesse momento. A Sara vai estar louvando. Durante esse louvor, pode continuar aí gravando, ninguém vai vir aqui na frente. Você também que está aí, né, online. Durante esse momento de louvor, peça ao Senhor aquilo a qual você quer que Ele faça para você nessa noite. Aquilo a qual você necessita que Ele faça, em nome de Jesus. Sara, pode louvar. Mostra-me tuas vestes, permita-me tocar, só assim sararei. Se eu ouvir teu nome clamarei, Filho de Davi, tenha compaixão.
mas não desistir, não paralisar pelo aquilo que podem estar levantando e se falando. Se de repente Pai até paralisou no meio do caminho, que venhamos dar continuidade em Jesus. Você que está online, seja abençoado, permaneça com a sua fé em Jesus, em nome de Jesus. Eu queria nessa noite